Ao amanhecer, a savana não rugia. Ela estava muda. O vento passava baixo pela vegetação seca do Kruger, arrastando o cheiro de caça abatida. Era o tipo de silêncio que não pertence à África selvagem. Pesado, como se até os pássaros tivessem entendido que algo errado demais havia acontecido ali durante a noite. No chão, marcas profundas cortavam a terra. Rastros se cruzavam em todas as direções, capim esmagado, poeira revolvida, sinais de uma guerra travada no escuro, longe dos olhos humanos, quando a noite transforma cada sombra em sentença. E então, os guias encontraram. Um leão dominante estava imóvel, o corpo com marcas de batalhas, a vida não estava mais ali. Aquilo não era o fim comum da savana, era o resultado de um massacre. Perto dele, outro macho ainda respirava, um sobrevivente, mas que não parecia vencedor. Parecia uma ruína viva, a carne rasgada, cada inspiração arrancada com esforço. Como se a própria vida estivesse tentando escapar do corpo dele. Ao redor, mais 2 machos jovens desconhecidos também não respiravam mais. 4 leões haviam entrado naquela noite em um tribunal brutal da natureza. Apenas um saiu vivo. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que o horror não tinha terminado quando a batalha acabou. Estava apenas começando, porque, segundo relatos que circulariam anos depois entre guias e trabalhadores de campo, aquele sobrevivente voltaria para o seu bando carregando algo mais perigoso do que feridas no corpo. Voltaria com uma fratura invisível, uma sombra alojada onde nenhuma ferida física consegue ser vista. Dizem que ele se chama Jack, e dizem que depois daquela noite nenhum membro adulto do seu bando estaria realmente seguro. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais obscuras já associadas aos leões do Parque Nacional Kruger. Um relato que mistura comportamento animal, fúria e uma pergunta incômoda demais para ser ignorada. Até onde o trauma sofrido pode reescrever o comportamento de um predador no topo da cadeia alimentar? Mas sabe o que é mais incômodo do que isso? A calvície. A Manual é líder em tratamento de calvície no Brasil. Nada de shampoo milagroso ou receita caseira. Você faz uma avaliação online gratuita. Médicos especialistas analisam seu caso e definem o tratamento certo para o seu tipo de calvície, com acompanhamento clínico contínuo e tudo entregue direto na sua casa através das farmácias parceiras da Manual. E você ainda conta com atendimento no WhatsApp durante todo o tratamento para ajustar ou até mesmo cancelar a qualquer momento. Com o cupom ORDINÁRIO você garante 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. O link completo está na descrição e fixado nos comentários. O Parque Nacional Kruger cobre quase 24 mil quilômetros quadrados no nordeste da África do Sul. Um território tão vasto que caberia dentro dele um país europeu inteiro de médio porte. Elefantes atravessam a paisagem como fortalezas vivas. Rinocerontes carregam no corpo a brutalidade de uma era antiga. Leopardos desaparecem entre galhos como fantasmas manchados. E os leões patrulham a terra como reis que sabem que toda coroa precisa ser defendida com sangue. Por trás da imagem dos safaris e das fotografias espetaculares existe um mundo onde cada metro de território tem dono. Cada refeição exige violência e cada rugido pode significar uma invasão, uma sentença ou uma execução. Foi nesse ecossistema que em 2017 uma história estranha teria começado. Perto de uma estação de guardas havia um bando aparentemente comum. 2 machos adultos, 3 leoas e alguns filhotes. Nada naquele grupo anunciava tragédia, não eram famosos, não tinham nomes conhecidos entre os guias, eram apenas parte do imenso organismo vivo do Kruger. Para os trabalhadores da região, sua presença era rotina, até a noite em que a ordem se rompeu. Durante a madrugada, os guardas ouviram rugidos diferentes. Não era comunicação territorial comum, era uma tempestade, um tumulto crescente carregado de fúria, atravessando a escuridão como trovões vivos. Rugidos se chocavam contra rugidos, havia movimento, perseguição, impacto. Algo grande demais estava acontecendo no escuro. Disputas territoriais entre machos não são raras no Kruger. Coalizões rivais frequentemente entram em confronto para consolidar domínio. Mas aquela noite parecia diferente.
e os guardas florestais, experientes o suficiente para saberem que no Kruger a curiosidade pode ser uma forma lenta de morte. Então eles optaram por esperar dentro da segurança da estação de comando. Quando a primeira luz cortou o horizonte, eles saíram e encontraram a cena descrita no início dessa história. Aquele bando havia sido invadido. 2 machos desconhecidos entraram na área e desafiaram os dominantes, talvez buscando tomar as leoas, talvez farejando fraqueza. Na savana, a ambição não precisa de palavras, ela chega com garras, dentes e músculos. A batalha deve ter sido monstruosa, 4 machos adultos, centenas de quilos de força bruta cada um, colidindo no escuro com poeira erguida sob a lua. No fim, 13 estavam mortos e Jack, nome que ganhou posteriormente, era o sobrevivente. Mas sobreviver não significa sair inteiro. Nos dias seguintes, os trabalhadores monitoraram o macho ferido, acreditando que ele não resistiria. Lesões daquela gravidade costumam definhar um leão rápido. Infecção, perda de sangue, incapacidade de caçar ou defender território. A savana não abre exceções para heróis feridos. Mas Jack resistiu. Pouco a pouco seu corpo se recuperou. Voltou a se mover, a acompanhar o bando, a ocupar seu território. Por fora, a máquina se reconstruía. Por dentro, segundo tudo que veio a seguir, algo havia se quebrado de um jeito que nenhuma cicatriz visível conseguiria explicar. Existe na biologia comportamental uma hipótese real para esse tipo de mudança brusca. Traumatismos cranianos sofridos em combates físicos intensos podem alterar circuitos neurológicos ligados a reconhecimento social, vínculo e controle de impulsos. Um fenômeno já documentado em outros mamíferos após lesões graves na cabeça. Um trauma físico que resulta em um trauma comportamental. Não há necrópsia de Jack que confirme isso, é uma hipótese, não um diagnóstico. Mas é a explicação mais plausível dentro do que a ciência atual entende sobre o cérebro de grandes predadores, para o que os trabalhadores começaram a testemunhar. Um macho dominante normalmente mantém uma relação complexa, mas funcional com suas leoas, defende o território, protege a linhagem, mantém rivais afastados, enquanto elas caçam e sustentam a continuidade do bando. Jack começou a agir como se as fêmeas fossem algo que ele não suportava mais reconhecer. Evitava cada uma delas, ignorava seus chamados, mantinha distância fria, quase calculada. Não indiferença, mas algo que parecia ressentimento, como se associasse aquelas fêmeas à perda do irmão de coalizão. E ao mesmo tempo se aproximava dos filhotes. Com eles era outro animal tolerante, presente, permitindo brincadeiras e proximidade que nenhum macho dominante comum toleraria. Como se toda a proteção negada às leoas fosse depositada nos últimos símbolos vivos do bando que quase desapareceu naquela noite. Essa contradição inquietava todos que observavam. Então veio o primeiro ato que colocaria o nome de Jack entre os guias e guardas florestais africanos. Depois de uma caçada bem-sucedida, as leoas trouxeram alimento. A dinâmica deveria seguir o padrão natural. O macho dominante normalmente reivindica a primeira e maior parte da refeição. Mas Jack ficou distante, observou, esperou como se calculasse algo que ninguém mais conseguia ver. Quando a refeição terminou e as leoas se afastaram para descansar, o perigo que todos esperavam vir de fora do bando estava na verdade dentro dele. Jack se aproximou em silêncio. Não houve aviso, não houve disputa por comida. Não houve qualquer lei do bando rompida pela fêmea que justificasse o que veio a seguir. O golpe foi rápido, brutal, definitivo. A força de um macho adulto contra uma fêmea desprevenida é quase impossível de escapar. E então veio a parte mais perturbadora do relato. Jack não apenas abateu uma das fêmeas, mas também começou a se alimentar, parcialmente dela. Não foi uma refeição completa, foi algo cruel, como se mandasse um recado a todas as outras leoas. Aquilo ultrapassava qualquer comportamento já registrado. Leões podem abater filhotes de rivais, isso é um comportamento real e bem documentado em machos que assumem novos bandos. Podem disputar carcaças, ferir-se em momentos de tensão hierárquica, mas um macho dominante abater e consumir parcialmente a própria fêmea adulta,
sem disputa, sem motivo social reconhecível. É algo que nenhum estudo de campo havia formalmente registrado. Foi esse vazio de explicação que levou os trabalhadores a dar um nome ao animal, Jack, uma referência a Jack o Estripador. Não por qualquer semelhança literal, mas pela aura de horror e mistério que o nome carregava. E se está curtindo o vídeo, clique no like e se inscreva no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho por aqui. A partir daquele dia, Jack passou a ser monitorado de perto. A pergunta que movia a equipe era simples e incômoda. O que exatamente havia mudado naquela noite de batalha? Sem testemunhas humanas no momento da luta e sem qualquer exame que pudesse confirmar lesão cerebral, a hipótese permanecia apenas uma hipótese. Não havia o que fazer além de observar. E o padrão se repetiu. Dias depois, uma nova caçada terminou em alimento. As leoas trouxeram a presa, o bando se alimentou. Jack observou a distância. E quando a refeição terminou, ele não foi até a carcaça. Foi até a segunda leoa. Atacou, abateu e devorou. Ele esperava o momento em que as leoas estavam mais lentas, de barriga cheia. Era como se premeditasse tudo. O segundo abate mudou tudo. Já não era um episódio isolado, perdido na confusão de uma noite de fome ou trauma recente. Era um ritual repetido, uma falha estrutural dentro do próprio bando. Restava apenas uma fêmea adulta. Ela parecia entender, não com palavras ou teorias, mas com um instinto afiado de quem sente a morte rondando perto demais. Mantinha distância, observava Jack com cautela, uma postura mais próxima de resignação que de pânico. Quando caçava, já não levava o alimento de volta diretamente a ele, comia longe, sozinha, e depois conduzia os filhotes até a carcaça para que eles se alimentassem sem chamar a atenção sobre si mesma. Era nítido, ela estava com medo, e o medo dessa vez era justificado. A última leoa tentou fugir. Talvez tenha sentido que o território antes lar havia virado armadilha, mas Jack, vigilante de um jeito que nenhum macho costuma ser com as próprias fêmeas, percebeu a tentativa antes que ela conseguisse se afastar o suficiente. A perseguição deve ter sido curta, sufocante. Ele a alcançou e repetiu, pela terceira vez, o mesmo ato. Com a morte da última leoa, Jack ficou sozinho como único adulto do bando que ele mesmo havia desmontado peça por peça. Restavam os filhotes, os mesmos que ele protegera com tanta dedicação, continuando ao redor dele, brincando, buscando conforto em sua presença, sem qualquer noção do que havia acontecido com as próprias mães. Mas filhotes de leão não sobrevivem só de presença. Eles precisam de leite, de leoas que caçam, cuidam e ensinam. Jack podia ter sobrevivido a uma guerra que apagou 3 machos da savana, mas não podia substituir aquilo que ele mesmo havia destruído. A natureza que não opera por julgamento moral começou a cobrar seu preço. 2 dos filhotes, ainda dependentes do leite que não existia mais, sucumbiram à desnutrição dias depois da morte da última fêmea. Cerca de 1 mês depois, o que restava do equilíbrio precário de Jack desmoronou de vez. Um bando rival completo entrou no território, machos jovens e vigorosos, leoas, filhotes próprios, em busca de um novo lugar para se estabelecer. Contra um grupo inteiro, Jack não tinha chance e fez o que qualquer animal racional faria diante de uma ameaça esmagadora. Fugiu. Os filhotes sobreviventes que tinham desmamado antes da tragédia o seguiram, fiéis até o fim. Mas a fuga foi desordenada e os pequenos, jovens demais para acompanhar o ritmo, jovens demais para entender o que estava em jogo, acabaram se perdendo pelo caminho. Sem capacidade de caçar ou se proteger sozinho, o destino deles estava praticamente selado, entregue à fome ou a outros predadores nos dias seguintes. Quanto a Jack, nunca mais foi visto. Talvez tenha encontrado o próprio fim nas garras de outro macho dominante em algum confronto sem testemunhas. Talvez tenha perecido sozinho, consumido pela mesma natureza que, de uma forma que ninguém consegue explicar por completo, ele havia desafiado. A história de Jack circulou em fóruns de safari, em conversas entre entusiastas, em relatos atribuídos a guias locais. Ganhou força porque parecia impossível demais para ser ignorada e específica demais para ser apenas esquecida. O padrão de relatos foi consistente o suficiente para sobreviver quase uma década e perturbador bastante para que ninguém que o ouça esqueça com facilidade.
Se existe o relato, existe a lenda. E existe a pergunta que importa mais que qualquer confirmação. Se um leão pode sobreviver a uma batalha tão brutal que perde o irmão, quase perde a própria vida e retorna mudado de um jeito que nenhuma cicatriz visível explica, até onde o trauma pode alterar o comportamento de um predador no topo da cadeia? Se você chegou até aqui, não se esqueça de conferir os produtos da Manual no link abaixo e usar o nosso cupom ORDINARIO para ter 40% de desconto na sua primeira compra. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita para maratonar todo o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!